satisfação de termos o Fábio, que é trabalhador aqui da Casa de Jesus, palestrante, de uma nível quase que nacional, que vai nos falar sobre um tema muito importante, que é Jesus, modelo e guia. Caros amigos, boa noite para todos. É sinceramente um prazer estar aqui. Eu agradeço a cada um dos corações que nos ouvem pela oportunidade da partilha, em especial nessa noite de hoje, de podermos compartilhar algumas breves e singelas reflexões sobre o tema Jesus, modelo e guia. Abrir o livro bíblico, entrar em contato com os textos, em especial, estabelecer um relacionamento com aquelas narrativas da vida e dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a ótica da doutrina espírita, é um grande convite, eu diria, uma convocação a cada um de nós de maneira intransferível a uma grande jornada interior. Aquele trabalho afanoso, árduo, difícil, mas necessário. Porque ali estão descritos recursos, ali estão um manancial de informações, de pérolas espirituais e, sobretudo, perpassando tudo isso a figura de um grande guia, de um grande mestre, Jesus. Com o Espiritismo, nós aprendemos também que a vida de Jesus é, na realidade, a maior expressão da lei divina diante dos olhos do homem. E, além disso, foi a maior epopeia sobre o amor, sobre a imortalidade, sobre o perdão e sobre a fraternidade, nunca vista antes pela humanidade. Mas é também através do Espiritismo que acontece uma quebra de um paradigma milenar no que tange a nossa relação pessoal, personalíssima, para com este ser. Até a vinda do Espiritismo, Jesus era um espírito, era um ser, enfim, até mesmo um homem, que foi mandado por Deus, pelo Criador, para que através da cruz o seu sangue derramado viesse resgatar o homem do pecado. Passamos a estabelecer uma relação com este ser através de quadros, através de símbolos, de adornos, de adereços. A sua imagem colocada em cima de altares, de mesas, aonde o ser humano aproximava-se dele para travar uma relação, que, convenhamos, demonstra mais ser de uma frieza impiedosa do que uma relação fraterna. Com o Espiritismo, a visão muda. Na realidade, a visão é oposta a isso. Com o Espiritismo, nós aprendemos que Jesus está aqui. Na realidade, junto, mais do que junto. Jesus passa a atuar diretamente no nosso campo de reflexão. Afinal, quem disse isso foi Ele mesmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. O capítulo que Kardec trata do Cristo Consolador. Lá está escrito assim: eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio do pensamento. Então Jesus já não está mais lá. Ele passa a atuar de maneira imponderável em cada uma das nossas reflexões, em cada um dos nossos pensamentos. A grande escolha nossa é abrir os nossos olhos, nos darmos conta dessa presença integral de Jesus e passarmos então a perceber que Ele fala diretamente conosco.
Ele nos ajuda, colabora a tomarmos as decisões, a realizar as nossas escolhas, a decidir, a deliberar. Entretanto, mesmo que nós venhamos a abrir os nossos olhos para isso, há uma lei inderrogável de responsabilidade que diz que todas as escolhas são de responsabilidade de quem plantou. A colheita será certa. Mesmo que ele tenha te aconselhado a plantar um morango e você plantou um limão, necessariamente colherá limão. Então, com o Espiritismo, nós aprendemos que temos por responsabilidade, enquanto encarnados, a abrir os nossos olhos, a perceber que Ele age sim ali, permitirmos que Ele ordene os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que venhamos a tomar as escolhas, a decidir, a abrir os nossos olhos, sim, porque a carne densa, o corpo, tem um poder sobre o espírito mais desavisado e sobre o vigilante, que é capaz de entorpecer os seus olhos, as suas faculdades perceptuais do espírito, fazendo com que ele não se dê conta dos propósitos de estar aqui. Com Jesus muda. Com Jesus é diferente. Ele colabora para que venhamos a enxergar os propósitos do qual assumimos lá para estarmos aqui. Deste grande, árduo e difícil processo de restauração do nosso destino e de regeneração da nossa alma. No princípio, havia o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Houve um homem, enviado da parte de Deus, cujo nome era João, o Batista, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas ele veio para que testemunhasse a respeito dessa luz. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem em seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória semelhante ao unigênito, junto ao Pai, pleno de graça e verdade. João, o Batista, testemunha a respeito dele, e tem clamado dizendo: este era aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Foi da sua plenitude todos nós recebemos, a partir dele, a sua graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, o Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o que está no seio do Pai, Deus unigênito. Este o explicou. Este é o prólogo do Evangelho de João. Capítulo 1 do Evangelho de João. E aqui ele mapeia quem é Jesus. Prólogo significa que todos os demais capítulos partem desse primeiro. É necessário um entendimento sobre quem é Jesus para entender tudo o que ele fez. É necessário entender de fato quem é a pessoa de Jesus, porquê do título Cristo,
porque esse cargo, para que venhamos a entender o que ele veio fazer aqui. João Evangelista estabelece no seu Evangelho, para nós será a base da reflexão de hoje, ao iniciar algo impressionante que a nós, aos olhos de ocidentais, 2000 anos depois, pouco nos damos conta. Ele inicia o seu Evangelho dizendo, e no princípio havia o Verbo. Ao iniciar dessa maneira a sua descrição sobre Jesus, ele fazia com que a mente daqueles homens dos hebreus se conectasse diretamente ao livro Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 1, onde estava escrito: e no princípio Deus criou o céu e a terra. Era da cultura hebraica que a Torá fosse dividida em 52 porções, chamadas de Parashat ou Sidra. Em cada sábado, uma das porções escolhida era lida e refletida. Quando João inicia dizendo, no princípio, a mente daquele povo conectava-se com o livro Gênesis. Mas que audácia de João ter dito, no princípio havia o Verbo, ter colocado, e Deus criou os céus e a terra. Que audácia é essa de tentar assimilar a figura do Verbo com a criação do mundo? O que ele está tentando insinuar aqui? Será que Jesus já não havia dito de que há um único Criador? Que relação é essa que ele quer estabelecer ao leitor, ao homem de razão que reflete? Mas para traçarmos uma reflexão em cima disso, eu me lembro de uma frase que eu li há aproximadamente 23 anos atrás. 23 para 24 anos atrás. E que foi a responsável por eu ter entrado na doutrina espírita. Ela estava escrita no adesivo de um carro que dizia assim: quer conhecer Jesus? Ponto de interrogação. Estude Kardec. Aquilo me tocou. E usando aquela dica, nós vamos tentar resgatar em Kardec o que João o Evangelista estava tentando nos dizer sobre Jesus. Porque afinal ele conheceu Jesus. Ele conversou. Então, se nós nos dirigirmos ao livro fundador da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto de maneira magistral. Lá na terceira parte, no primeiro capítulo, Kardec coloca perguntas a respeito da lei divina. E na pergunta 621, Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é simples: na consciência. Somente essa resposta promove uma quebra de um paradigma até o início do Espiritismo. Porque todas as religiões se diziam detentoras da lei. Todas elas apresentavam em um livro a lei divina. Aos muçulmanos, o Alcorão; aos hinduístas, todas as obras em torno dos Vedas, o Bhagavad Gita; a China milenária, quem sabe, o Lao Tse, o Confúcio, os Trigramas. Todos eles disseram que eram detentores da lei e expressavam a lei. Mas os Espíritos aqui dizem o contrário. Está na consciência. Então não é um livro que dirá sobre a lei. Independe disso. Mais do que isso. Independe até mesmo de você ser um acadêmico. De você ser analfabeto. Independe da tua etnia, das tuas escolhas, das tuas opções. Está na consciência. Continua Kardec perguntando na mesma pergunta, 621 lá. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Pergunta mais do que óbvia.
Se está em mim, se está em todos nós, por que então se revelava? Ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, quando nos reunimos aqui, no centro espírita, não estamos nos reunindo em um culto religioso. Não nos reunimos aqui para ouvir simplesmente prosélitos. Na realidade, estamos celebrando a nossa memória. Estamos nos unindo em torno de um assunto. Assunto esse que irá despertar aos poucos a nossa memória. É por isso que Kardec, ao tratar do aspecto religião do Espiritismo, ele simplesmente diz que é uma filosofia de consequência moral. Isso em 1857. A questão é, se eu tomar uma decisão errada, eu não terei uma consequência moral também? Então o que difere? O que difere ele ter dito que é de uma consequência moral? Se todas as ações têm por consequência âmbito moral. Kardec estava fazendo um apontamento direto à pedagogia de Henrique Pestalozzi. Pestalozzi dizia que havia sim um Criador e que a relação do ser com o Criador se estabelecia por dois meios. Um dos meios era através de uma relação puramente exterior, a qual ele chamou então de uma religião estética. Mas há uma outra, a qual ele falou que independe de qualquer movimento exterior, aliás, de qualquer ritual, de qualquer postura, simplesmente dentro, com aquilo que o ser pode, com aquilo que ele consegue. Ele chamou isso de moralidade. Como não havia ainda aparecido a filosofia de Bergson, que tratará isso agora na década de 30 passada, Kardec simplesmente diz de uma consequência moral, fazendo apontamento a Pestalozzi. Então estamos aqui reunidos na doutrina espírita exatamente por essa razão, para despertarmos a consciência, para enxergarmos o que ela nos diz, o que ela nos fala. E esse colóquio nos conectará direto com o Criador. 622, Kardec pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a lei? Sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam a fim de fazer progredir a humanidade. Então esses que vieram falar da lei, revelar a lei, discutir a lei, são espíritos que já estão alguns passos adiante de nós. E qual é então o caráter do verdadeiro profeta? Desse revelador? Eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Aproxime-se aquilo que se diz profeta. Aproxime as suas obras, aquilo que ele fala do Criador. E você perceberá se ele é um homem de bem ou não. Se aquilo que ele fala é realmente uma revelação da lei ou não o é. E na 625, Kardec rompe mais uma barreira. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Eles respondem: Jesus. Guia e modelo. Mas a nota de Kardec é mais impressionante ainda. Eu vou ler pausado. Para o homem,
para o homem, indicando nós aqui na terra, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito de Deus animava Jesus. Então, na realidade, era Deus encarnado? Não. Era Deus se manifestando através dele. Então, você abre hoje jornais, revistas, e você vê ali notícias de profetas que teriam sido maiores que Jesus. E você se pergunta, pode isso? Você vê notícias de que Jesus, na realidade, aprendeu com os essênios? Pode isso? O maior de todos os espíritos que aqui pisou ter aprendido algo com alguém? Mas em resposta à pergunta 130, lá no começo do Livro dos Espíritos, eu pensei em uma pequena frase, porque eles dizem assim: fica sabendo que o mundo aonde te aches, a Terra, não existe de toda a eternidade. Que há muito tempo, antes que ela mesma existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Fazendo referência a essa escala de espíritos superiores. Fazendo referência a Jesus. Então aqui ele está dizendo para nós que muito antes da Terra existir, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quase 5, Jesus já era esse espírito de elevada hierarquia. Um espírito supremo. Foi o que João falou. No princípio havia o verbo, lá no começo já havia esse verbo, que estava junto de Deus. E ele era Deus, mas ele estava junto de Deus, dizendo para todos nós que o próprio pensamento divino animava ele e obrava por ser intermédio. Mas ele vai mais longe, e ele diz assim, de que Jesus era a luz do mundo. Acaso também isso não está indicado lá no livro Gênesis? E Deus disse, haja a luz. E a luz foi feita. Será que ele também não está traçando um indicativo ali? Será que também não está querendo dizer para nós de que Jesus também é a luz? Há uma comunicação feita pelo Espírito Bezerra de Menezes no ano 2004, na cidade de Paris, na comemoração dos 200 anos do aniversário de Allan Kardec, do nascimento dele. E nessa comunicação Bezerra diz assim: há um sol para o homem na terra, se referindo à estrela, mas há um sol de primeira grandeza para o Espírito, que é Jesus. Que é Jesus. Então, se há essa luz que ilumina, se há essa luz que vem abrir os nossos olhos para que venhamos a enxergar na escuridão, que tal começarmos a permitir que essa luz se faça diante dos nossos olhos? Que essa luz brilhe de fato no caminho onde estamos ali, galgando os nossos passos, certos ou errados, não importa, mas que venhamos a enxergar o terreno aonde estamos indo. Mas é quando abrimos uma obra de André Luiz chamada Nos Domínios da Mediunidade. Logo lá no início, o Espírito Aulus, o coordenador do grupo de estudos de André Luiz, ele fala sobre essa luz.
E ele diz assim: aproxima-se o homem da terra, a nós, todos nós. Aproxima-se o homem da terra à era do Espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Fazendo menção exatamente aonde Jesus age em nós, nessa nossa conexão interior com Deus, com o Criador. Fazendo menção exatamente a esse ponto. Por quê? Porque ali nós iremos resgatar a religião de fato religião, daqueles textos teológicos dos templos de pedra, erguidos pela vaidade humana, resgatando de lá a essência mesmo a esses valores espirituais. Jesus nos colocará a um patamar de uma família universal, onde não haverá mais sexos, todos teremos o mesmo ideal, religião cósmica de amor e de sabedoria. Mas João foi um pouquinho mais longe. Ele chamou Jesus de verbo. O que é verbo? Verbo é ação. E quando você abre o livro Gênesis, está escrito assim: Deus criou pela palavra, por intermédio da palavra. E Deus disse: haja luz. Deus disse, palavra, verbo. O que é essa ação? O que é esse verbo? Kardec também trata desse assunto. Ele traz à tona duas comunicações que ele recebeu. Uma no ano de 1862, assinada pelo Espírito Lacordaire, e a outra pelo Espírito São Luís no ano de 1866. Contudo, essas duas comunicações estão somente na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro. Aliás, Kardec é um pedagogo. Penso eu que se ele tivesse trazido essas informações antes de ter encerrado a codificação, quem sabe não teria colocado ideias pré-concebidas quando lêssemos a palavra de Jesus. Então ele trouxe depois. Lá, eles escrevem assim: junto de Deus, junto, pertinho, bem pertinho, estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados pelos seus desígnios, para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregado das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. São eles espíritos superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, essa história de que Jesus foi tentado, de que sucumbiu na cruz, de que não pôde fazer a cura lá em Nazaré depois que retornou, é um símbolo. Ele é infalível. Admitidos no conselho do mais alto, recebem diretamente a sua palavra, que estão encarregados de transmitir e de se fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus messias, para as grandes missões gerais,
cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob a sua inspiração. São Messias, Cristos, demiurgos. Se você abrir o diálogo de Platão, onde ele coloca a fala da boca de Sócrates e de um de seus discípulos, ali nesse diálogo na República, Sócrates diz assim: há um Criador, mas esse Criador confia a estruturação da sua criação aos demiurgos, falando desses espíritos superiores. Essa ideia já estava concebida lá no pensamento grego, 500, 600 anos antes de Cristo. Então é mais ou menos assim. Imagina você a montanha mais alta que você possa conceber. Lá na base dessa montanha, no terreno, na planície, estão os espíritos puros, aqueles que já não precisam mais encarnar. Em outra fala, aqueles que já entraram no reino. Aí você olha lá para cima, lá no topo. Lá no topo estão uma comunidade de espíritos que foram escolhidos pelo próprio Criador. Eles formam um conselho. Esse grupo seleto de espíritos chama-se Cristo. Então Cristo não é uma qualidade, é um cargo, é diferente. Então o máximo que a abstração humana pode conceber de evolução espiritual é um Cristo. É um Cristo. Tudo isso para começar a palestra agora. Porque sem essa base não dá. Nós temos 2000 anos de perda no fundamentalismo, tentando retratar Jesus à nossa maneira, ao nosso modo. Aliás, no ano de 2010, apareceu uma obra que se tornou um best-seller da New York Times, escrita por um PhD de Harvard, um dos maiores historiadores até hoje, chamado Resla Aslan. Ele escreveu Jesus o Zelota. Isto é, coloca Jesus como sendo um guerreiro. E vendeu milhões e milhões de obras. E não vamos muito, 2 anos atrás foram descobertas certas escrituras que falavam do casamento de Jesus com Maria Madalena. Ora, se não é um ser humano que não consegue viver sem uma relação conjugal, expressando a si mesmo em Jesus. Isso é tratado por um outro grande teólogo chamado Alistair McGrath. Ele diz assim: são ideias zumbis. Isto é, a própria expressão humana tentado ser expressa em um ser muito superior. Como, por exemplo, essa de Jesus ter casado, ter tido filho. São ideias zumbis que, quando elas despertam, nossa, vem de milhões. Milhões mesmo. Mais do que isso. Você abre um jornal francês e você passa a ver ali charges, desenhos de Jesus Cristo, de guerrilheiro, de maneira ridícula, piada de mau gosto. E quantos de nós acham graça daquilo? Pois bem, sabemos quem é o Cristo. Devemos aprender também a respeitá-lo. Bem, sem necessidade nenhuma, do seu ponto de vista de evolução, ele veio ter aqui conosco. Ele tomou um corpo de carne para demonstrar como se deve viver a lei divina. Ele nasceu dentro de um estábulo, em companhia de seu pai, de sua mãe e de alguns animais. Só ali ele já pregou o Evangelho de maneira ensurdecedora, dizendo para nós:
não é necessário nenhum tipo de matéria. No sentido de valor material, público e etc. Há uma base em você para a tua estruturação, chamada família. Porque ele apareceu ali sozinho, se confiou à mão de duas pessoas. Significa dizer, por mais que teus pais te entregaram ao orfanato, você não os conheceu, por mais que hoje você não trave um bom relacionamento com eles, eles te deram algo que jamais você poderá retribuir. Quem sabe numa próxima encarnação somente. Mas nessa, na mesma altura que foi a tua vida. Só ali já é uma pregação ensurdecedora do Evangelho. Desde criança ele passa a falar com doutores da lei, isto é, homens que se diziam conhecedores e detentores da lei nas suas mãos. E falava de modo que eles não entendiam. Quando ele tinha aproximadamente 12 para 13 anos, a sua mãe, preocupada com a sua educação religiosa, vai ao templo de Jerusalém e consegue, então, para ele, uma oportunidade de estudo religioso. Ela chega em casa e ele diz, mulher, será que já não tenho demonstrado a minha comunhão com o Pai? A escolha está feita. Ficarei aqui, trabalhando junto com o meu Pai, servindo a José, na carpintaria. E revela Humberto de Campos que ele passa então esse período todo trabalhando ali silenciosamente na carpintaria, dando leveza, suavidade às peças e trazendo uma alegria contagiante para dentro da família. Mais uma pregação do Evangelho, retratando a importância da família na estruturação mental, no que tange a área do sentimento, do raciocínio, da inteligência, do ser adulto. Mas chega então a hora de ele iniciar a sua divulgação de fato pública do Evangelho. E o que ele faz? Reúne uma multidão? Não. Ele simplesmente sai da Galileia e vai sozinho peregrinando até o deserto da Judéia, não muito distante das areias da Arábia, para encontrar o seu precursor, João Batista. Um homem. Por que houvera Jesus ter escolhido logo de início ir ao encontro de um único homem? João Batista se encontrava numa disciplina espiritual intensa, segundo Emmanuel, aquela disciplina que precede a espontaneidade. Jesus aparece para ele. Será que não há um símbolo aqui? Será que ele não está dizendo para nós, olha, quando você se mantém em disciplina, eu vou falar diretamente com você? Por qual razão Jesus teria ido ao deserto? Será que o deserto também não há um símbolo aqui? Não quer dizer algo para nós? Você sabe disso? Eu sei que você sabe que às vezes as circunstâncias da vida ardem na pele, como o calor escaldante do deserto. Eu sei que você sabe que às vezes você parece estar andando sozinho no deserto, sem rumo, sem rota, sem um roteiro, sem placas sinalizadoras. Você parece que está ali sozinho. Outras vezes você acha que sabe o que está fazendo, não se dá conta que você está andando em círculos. Porque no deserto é assim. Se você não tem uma rota, você passa a andar em círculos. Acaso não foi isso que os hebreus fizeram por 40 anos? Andar em círculos. Jesus passou 40 dias no deserto,
Segundo as Escrituras, ele foi tentado pelo diabo. Ora, há um outro símbolo aqui. Tudo ao deserto. A nossa vida de encarnado que se assemelha ao deserto. Porque no deserto também há víboras que passam e se escondem na areia. Bem, não vamos entrar nisso porque vocês sabem do que eu estou falando. Há muitas víboras que mordem o nosso peito. Mas Jesus deixa então João Batista sozinho depois de alguns dias, lá no deserto. É como se dissesse assim para nós: eu venho, converso contigo, te dou o roteiro, te explico o roteiro, agora faz. É por isso a lei de responsabilidade. Cabe a nós. Passam-se os anos de divulgação e chegamos então à crucificação de Jesus. Para mim a crucificação clama direto ao peito. Porque até então, durante 2000 anos, olhamos para Jesus ali pregado na cruz. Mas não, Jesus não está na cruz. A cruz é um símbolo. Porque, convenhamos, um espírito superior precisaria passar pela cruz? Não, então há aqui uma pedagogia, há aqui então um processo educativo para nós. Se você não entendeu, eu vou explicar de uma outra maneira. É só você ir até o jardim de infância. Você vai ver ali a tia fazendo as danças junto com as crianças, demonstrando, rindo, se abaixando. Bem, é mais ou menos isso. A crucificação clama de maneira especial e diferente ao nosso coração, especialmente a nós espíritas. Olha bem, Jesus foi entregue. Quando ele foi entregue, ele ainda numa paciência, que convenhamos, haja paciência, ele restitui a orelha do soldado. Leva os 39 açoites, é colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, é colocado um madeiro sobre os seus ombros e cambaleante ele segue o Calvário. Onde está o Pai ali, a quem ele tanto falava? Será que o Pai não é tão poderoso o suficiente assim que não pudessem ter retirado ele dali, o seu filho dileto? Será que ele mesmo, Jesus, não seria superior o suficiente para simplesmente parar tudo aquilo em um segundo e ter saído ileso? Eu sei que é assim, que você, assim como eu, se pergunta, quando uma coroa de espinhos é colocada no coração, quando ele crava ali no peito e o sangue começa a escorrer. Eu sei que ali você se pergunta: cadê o Pai? Cadê Ele que tanto falei, que fazia parte da minha vida? Será que o Pai não está ali ou será que é uma cegueira espiritual? Bem, cabe a cada um de maneira pessoal refletir. Mas segue. Cadê então os colaboradores de Jesus? Ele sozinho olha para o lado, não vê ninguém. Dizem as Escrituras, apenas João, um jovem, de longe o acompanhava. De longe. Diz Humberto de Campos, espírito, que Tomé também o acompanhava, mas de uma maneira peculiar, vestindo um traje que não se assemelhava aos costumes da época, escondido, simplesmente à espreita, olhando Jesus. Aonde estão os companheiros de Jesus, que disseram que estariam juntos na construção daquele projeto chamado Reino de Deus? Onde estão eles? O deixaram? Bem, experimenta você
dar um passo adiante no entendimento de si mesmo, aqui dentro, e você vai perceber a mesma coisa. Onde estão os amigos de ontem? De 15 anos atrás? Que colaboravam com os mesmos ideais que você tinha lá? Começaram a sumir, a se esvaírem. Os amores, cadê? Onde está o entendimento? Parece que começa a escorrer por entre os dedos. Acaso alguém poderia entender, quando não passou por este passo? Acaso esses amigos poderiam entender se eles não deram o mesmo passo dentro? Não. Jesus continua. E chega então a crucificação. Ele é pregado e erguido. Agora olha bem para a cruz. Seus pés não tocam o chão. Era da cultura da época que o lugar mais alto fosse a cidade de Jerusalém. Dentro da cidade de Jerusalém estava um monte chamado Moriá. Em cima desse monte estava então o templo de Jerusalém. Eles diziam que o templo era o lugar mais alto do mundo. Esqueça o Monte Everest, esqueça tudo. Era o templo, aonde Deus aparecia diante dos homens, para travar uma relação. Pois bem, o templo estava cravejado no chão, ali, cravado. Os pés de Jesus não. Estava mais alto. Não estava ali encostado no chão. E é assim que também nos sentimos quando nós damos esse passo de entendimento dentro. Quando a maturidade passa a se fazer, nós começamos a olhar de cima. Os nossos pés passam a não tocar o chão naquelas determinadas situações aonde a maturidade atingiu. O amor de fato começou a ser construído. Passamos a entender muitas das circunstâncias que antes não entendíamos. É como diz Emmanuel, é preferível sofrer chorando sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. O símbolo da cruz. Aliás, ali é o símbolo do renascimento. Renascimento. E acaso que renascimento não seria doloroso? O pássaro teve que quebrar a própria casca sozinho. Teve de deixar o ninho acalentado para aprender o voo. Depois de alguns tombos, ele aprendeu então a alçar voo, sozinho. Mas teve que quebrar a casca. A borboleta hoje colorida, que voa bela, livre, era ontem uma larva viscosa, sozinha e solitária. Foi da feiura à beleza. Olha para a árvore, para o fruto. O fruto que alimenta a boca de todos nós. Ontem foi uma semente, sozinha e solitária dentro de uma cova escura, sofrendo as intempéries, calor, frio, chuva, para que brotasse. Olhe para o trigo que alimenta hoje. Teve que ontem passar pelo moinho dilacerante para alimentar. Será mesmo que nós somos exceção à regra? Será que na nossa vida seria diferente disso? Será que o nosso renascimento seria algo diferente do que acontece na natureza, que em todo o resto? Será que Jesus vai demonstrar uma utopia, sendo Ele o modelo e guia? Não. Certamente que não.
Será então que Ele deixou nós brasileiros hoje ali, sobre as mãos de alguns políticos, mercenários? Olhe por outro lado. Há mais ou menos 4,5 milhões de doadores de medula óssea. Certamente não há tanto corrupto na política quanto isso. O fato é, estamos olhando para onde? De que maneira? De que forma? Estamos buscando nos alimentar de quê? A abelha se alimenta de mel, mas o abutre de carniça. A pergunta é, meu amigo, você está se alimentando de quê? Então o Espiritismo não é uma doutrina que apresenta o sofrimento, que cultiva as lágrimas, como eu ouvi agora alguns dias atrás, de uma pessoa dizendo, eu não sou mais espírita, porque lá dentro do salão de doutrina espírita há o cultivo da dor e do sofrimento. Eu não quero tristeza para a minha vida. Não, o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é uma doutrina de amadurecimento. Portanto, ele te apresenta uma pedagogia. O fato é que, se você está colhendo limão, significa que você plantou limão. Esperava colher o quê? Morango, depois de aprender o Espiritismo? Então plante limão. Morango. A colheita será mais adiante. Um pouco mais à frente. Então o Espiritismo apresenta esse modelo e guia, não mais como um símbolo de um ser que veio para redimir pecados e está lá distante, não. Está aqui, junto de nós. Aonde 2 ou mais orarem, lá eu estarei. Bem, você pode somar você e o teu colega aí do lado, mas Leon Denis diz numa obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor outra coisa, e que cabe a nossa reflexão. Ele diz assim, nós somos 2. Você quer ver? É só olhar para o espelho depois que você fez, com o perdão da palavra, uma burrada. Você vai dizer assim, nossa, o que foi que eu fiz? Bem, você é 2. O que fez a burrada e o que teve consciência dela. Isso chama-se transcendência do ego, a qual a filosofia fala e a psicologia absorveu depois. Amor e sabedoria. Também esse modelo de guia que o Espiritismo nos apresenta. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira de borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres.
Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição e à obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no bem infinito que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha do sacrifício e do engrandecimento. Não ouvides que pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens, não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel Fantilinho. Bom, a certeza que a doutrina diz que existe uma intenção na palestra que não foi Jesus foi, Jesus é, está sempre conosco. Nós é que precisamos alcançar essa sintonia, essa habilidade de nos ensinar a amar. Não aquele amor egoísta, só doce e Deus, aquele que faz por amor, pelo amor. Só se nós nos entender de uma vez por todas as nossas encarnações aqui, aprender a esse amor, e que Jesus realmente possa nos incluir e transmitir para o nosso anjo guardião essa necessidade que todos temos, principalmente nesta encarnação.